Igreja, todos bem? Amém, glória a Deus. Agora, já que vocês aplaudiram, né, para receber a pastora Andréia, vamos aplaudir a Jesus nessa hora? Jesus, com toda a sua força, né? Dá a melhor salva de palmas para o nosso Deus, amém? Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia. Quem tem aqui trouxe a Bíblia? A espada. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Vem coisa boa aí. Eita glória! É desse jeito, irmão. Amém. Livro de Ezequiel. Vamos lá. E 33. Todos acharam? Amém. Vamos ler aqui o versículo 7. Eu abri no 3, gente. Dá para ler. Vamos lá, Ezequiel 33, versículo 7. Fala assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez, mas eu quero que você repita comigo agora esse versículo. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás. Amém. Lhe anunciarás da minha parte. Amém? Glória a Deus. Agora fala assim, ó. Eu sou um atalaia de Deus. Amém? Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Aplaude, Senhor. Glória a Deus. Vamos agora, estenda sua mão aqui para frente. Vamos orar aqui, intercedam pela minha vida. Que nessa noite o Senhor venha falar fortemente ao teu coração. Senhor Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua presença nesse momento, Deus. Eis aqui a tua igreja, Senhor, o teu povo, que veio até aqui, meu Deus, não para ouvir o homem, Deus, mas para ouvir a tua voz. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tenha liberdade entre nós. Fala, Senhor, com cada vida aqui presente. Ministra o teu propósito, meu Deus, sobre a tua igreja. Que em nome de Jesus, meu Deus, tu venhas agora estar repreendendo todo cansaço, meu Deus, toda fadiga, toda distração, Senhor. Tudo aquilo que venha para roubar, Senhor, a bênção dos teus filhos. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai amado, Pai bendito, que não seja eu, meu Deus, mas o teu Espírito Santo a falar através da minha vida. Usa a minha boca, Senhor, como canal de bênção para o teu povo. Que nesta noite, Senhor, eu venha ser verdadeiramente uma atalaia do Senhor sobre a vida da tua igreja. É o que eu te peço nessa hora e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Então, nós vamos hoje conversar um pouquinho aqui sobre o profeta Ezequiel. E já para início de conversa, é bom saber que não era qualquer um não, tá, gente? Ezequiel era um cara que tinha muita fé em Deus. Ele confiava muito, porque Ezequiel ele foi constituído como atalaia sobre Israel. Ele foi chamado
para pregar, né, para levar as profecias sobre um povo que estava totalmente oposto à vontade de Deus. E aquilo que ele tinha para falar não era legal, ninguém queria ouvir. Mas ele foi lá e ele fez, né? E aqui no capítulo 33, a gente começa a ver uma outra parte já de tudo isso que aconteceu. Porque anterior a esse capítulo 33, a palavra era de peso, né? A profecia que Ezequiel levava para aquela cidade era a profecia do mal que iria sobrevir sobre aquele povo, mediante as atitudes que eles tinham. Então, Ezequiel, ele tinha que chegar e falar, né? Essa cidade vai perecer. Só falava coisa ruim, só levava notícia ruim. Mas quando chegamos aqui no capítulo 33, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele foca em outra coisa. Ele ainda vai falar sobre o erro daquela nação, né, e o porquê que aquele povo estava sofrendo todas aquelas coisas. Na verdade, eram consequências dos atos deles. Mas no capítulo 33, o foco do Senhor é a salvação. Glória a Deus. Então, o profeta agora, ele é levado a profetizar para que o povo se arrependesse. Esse era o foco dessa passagem aqui. O foco de Deus nesse momento era o arrependimento das pessoas para que houvesse salvação. O que acontecia? Era fato que já era um povo que estava condenado pelo pecado do passado, pelo que tinham cometido. Isso já era fato, já estava acontecendo e ia continuar acontecendo. Mas Deus queria a salvação. Então, o profeta agora, ele tinha que falar, para quem Deus mandasse, ele tinha que falar sobre salvação. E glória a Deus por isso. Então, vamos ler aqui. Agora a gente vai lá para o versículo 1. E fala assim, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele povo ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Aqui já está pesado. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho sobre atalaia. O que é atalaia? Eu só estou tentando me achar aqui. Achei. Atalaia, ela é uma palavra que ela é usada para muitas coisas. Mas a gente tem um foco aqui. Atalaia é um termo de origem árabe. No caso, seria atalia, de uso militar, que significa torre de observação, construída em um lugar elevado, de onde se observa o mar ou vastas áreas de terra. Simboliza também qualquer lugar mais elevado ou ponto alto, de onde se vigia. Ou seja, nesse contexto, a atalaia é um local, certo? É um local. Também pode ser usado esse nome, esse mesmo termo de atalaia, para pessoa, ou seja, uma pessoa que é encarregada de vigiar determinada área. Aí, nesse caso, ela pode ser chamada também de sentinela ou de vigia. E também tem um termo designado aí para um morro bem alto, né? De uma área serrana, a parte mais alta, aquele pico mais elevado, também pode ser chamado de atalaia, um ponto de vigilância. Porém, na Bíblia, nos livros de Ezequiel e de Abacuque, nós vemos que os profetas do Antigo Testamento, eles eram chamados de atalaias de Deus. Glória a Deus. Repita aí agora comigo. Eu sou
um atalaia de Deus. Glória a Deus. Atalaia, amados, para ser escolhido como atalaia, tinha que ser uma pessoa de muita fé. Tinha que ser uma pessoa muito fiel. Porque a responsabilidade do atalaia era de vigiar, guardar vidas. Então não podia ser qualquer um. Não dava para ser atalaia de qualquer jeito. Não dava para ser um atalaia se a sua fé fosse mais ou menos. Porque, acima de tudo, você precisaria ter amor. Amor pelas vidas. Porque enquanto a cidade dormia, o atalaia estava acordado. E aí, a gente vê aqui também quais eram as obrigações, os deveres do atalaia. O atalaia tinha que anunciar, né? Ele ficava num ponto estratégico, a cidade já tinha sido sitiada, esse povo já estava sofrendo e tal, e a cidade toda foi construída em torno dela muralhas. Essa pessoa estava ali, esse atalaia ficava num ponto alto, tomando conta, e o menor sinal da vinda de um inimigo, ele tinha que tocar a trombeta e avisava o povo: olha, o inimigo está se aproximando. Então, todo o povo rapidamente agia para se guardar, se defender, se preparava. Aquele que não desse atenção ao toque da trombeta, ao sinal do atalaia, ele pagava um preço caro, né? Não fez nada, mas foi avisado. Então, o atalaia tinha essa função. E ele tinha também, olha que interessante, além de avisar para o povo de Deus, aquele povo que ele amava e guardava, a aproximação do inimigo, ele ainda tinha que falar para aquele que estava caindo, que estava indo para o caminho errado, até mesmo aquele que estava vindo atacar. Ele tinha que adverti-lo que aquele caminho pelo qual ele estava seguindo era um caminho de morte. Ele tinha que falar para ele que ele precisava se consertar, mudar a rota, sair daquele caminho, porque era um caminho que não conduzia à salvação. Isso é fácil? Então você repete aí: eu sou um atalaia de Deus. Tem que ter muito amor. Tem que amar o seu inimigo. É desse jeito. E era isso que estava acontecendo aqui nesse capítulo 33. Então, vamos dar continuidade aqui. Nós fomos até o versículo 4. Ele fala assim, ó: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu, ele não deu atenção, o sangue dele vai ser derramado. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Glória a Deus. Mas, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado, o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles. Este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. É muito forte. O que Deus está falando aqui? Deus está dando para ele as instruções de como ele deve proceder. E está avisando claramente: o atalaia vai avisar o povo. Se esse povo, ao ouvir o som da trombeta, der atenção, ainda que ele venha a morrer, ele vai ser salvo. Mas se ele não der atenção, o sangue que for derramado vai ser cobrado dele mesmo. Porém, se o atalaia não avisar, obrigada, Margot, se o atalaia não avisar, e o inimigo chegar, avançar, tocar, tiver perda de alguma vida no meio deles, seja de quem for, esse sangue vai ser derramado, ele vai ter morrido na iniquidade dele, porém o sangue dele será cobrado do atalaia. Misericórdia. Cadê o atalaia de Deus? Amém? Eu sou um atalaia de Deus, amém? Então,
Deus estava passando a informação e deixando bem claro. O que tem de lindo, amados, nesse capítulo 33, é que você vê o zelo do Senhor com as almas. Você vê o amor de Deus pelo pecador, ainda que Deus abomine o pecado. E a mensagem que esse capítulo passa é exatamente essa, que o amor está acima de qualquer coisa. E que sem amor não dá para fazer nada. Porque como que você vai se colocar numa posição dessa, de você ir lá e falar para o cara todo torto, todo errado, sem contar com o que faziam com os profetas naquela época, né? E ele está lá. Aí a gente volta para onde começamos. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia, sobre a casa de Israel te pus, pois ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Hoje, Deus, ele escolhe a mim e a você como atalaia dele. Amém? Esse mesmo amor que Deus tinha por essas vidas, nessa época aqui, é o mesmo amor que Deus tem pela mim e pela sua vida hoje, glória a Deus. E é também o mesmo amor que Deus tem pela vida do teu amigo, do teu familiar, da pessoa que você tanto ama, da pessoa por quem você tanto clama. Deus ama essa pessoa também. Assim como Deus também ama o teu inimigo. Sabe aquela pessoa que te persegue, que te humilha? Deus também ama essa pessoa. É bem assim que acontece. Porque o amor de Deus, ele é um amor que transcende todo entendimento. Ele é um amor que ele é incondicional. E nesse capítulo, o tempo todo que Deus quer mostrar é isso. Ele continua aqui no versículo 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele, se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma, porque você foi obediente e você simplesmente fez aquilo que eu mandei. Amém? Você foi lá e falou. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós falecemos neles, como viveremos então? Isso aqui, Deus já estava antecipando para Ezequiel o que aconteceria. Ele está falando, ó, você vai lá, filho do homem, e fala com eles assim, ó, fala desse jeito. Vocês chegam até mim, né? E vocês vêm falando logo assim, poxa, mas os nossos pecados, as nossas prevaricações já estão aí mesmo. A gente vai falecer no meio deles, a gente vai morrer pelos nossos pecados. Então, como você vem dizer que viveremos? É aquela pessoa que você pensa assim, poxa, sabe aquela pessoa que você vai levar a palavra e tudo ela tem uma coisa para te falar de volta? Tudo ela tem uma outra resposta para você? Né? Mas Deus está falando, vai lá e fala com ela, mesmo assim. Ela vem falando, pô, mas se você já vem falar que não tem jeito, eu já estou condenado mesmo. Quem que conhece uma pessoa assim, que você vai falar e ela fala assim, nem adianta. Eu conheço. Alguém que falou para mim assim, que o lugar dele já está garantido no inferno. É uma pessoa que conhece a palavra, é um levita que está desviado, tá? E ele conhece bem a palavra, estudava muito. E hoje ele fala isso, eu sei que eu tenho meu lugar garantido no inferno. É muito triste você ouvir isso, né? Porque o sacrifício que Jesus fez naquela cruz foi por mim, foi por você e foi por ele também. E ele simplesmente se conforma, né, em viver aquilo que não foi preparado para ele. Porque o lago de fogo e enxofre não foi feito para o homem, não. E a pessoa fala que já tem um lugar ali garantido quando o nosso Deus tem um lugar tão especial para todos nós, né? Mas existe essa pessoa, mas essa pessoa, você também tem que falar com ela.
Se ela não aceitar, já não é com você. Aí Deus continua falando assim, ó. Ele pergunta, então, né, como nós viveremos? O Senhor diz assim, dize-lhes, vivo eu, o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus insiste, amados. Deus insistiu comigo, Deus insistiu com você, Deus insiste, porque Deus é amor. E Ele fala, vivo eu, o Senhor Jeová, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra quando o ímpio morre. Antes, é desejo de Deus que todos se convertam, se arrependam, que mudem a sua trajetória, que deixem o mau caminho e se convertam, para então desfrutarem daquilo que Deus preparou, que é a salvação. E Ele deixa isso bem claro aqui. Por que então morrerias? Porque com Deus você tem a vida eterna, glória a Deus. Mas a morte é para aquele que não crê em Deus. E Ele está falando, se converta, saia desse caminho. Você vai falar assim para essa pessoa, Atalaia. Quando você for conversar com ele, e ele já disser para você, olha, os meus pecados são assim, 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 por que você está insistindo se eu já sei que eu vou morrer mesmo? Por que você está dizendo que eu vou viver? Então você vai lá e diz, eu, o Senhor Jeová, estou dizendo que eu não me alegro com a morte do ímpio. Sou eu, o Senhor Jeová, que almejo que você se arrependa, que você saia desse caminho torto e que você viva. Sabe o que esse versículo significa? Que Deus ama tanto o homem, ama tanto, 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 que tudo que Ele quer é perdoar os seus pecados. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E o que Deus quer é que nós, os servos dele, os atalaias desse tempo, dessa geração, o que Deus espera de nós é que nós venhamos levar a palavra dele, anunciar a palavra dele com amor e não com condenação, amém? É assim que nós vamos cumprir o chamado que o Senhor tem para nós nesse dia, nesta hora. Quando Ele fala que você foi constituído por atalaia, para que você leve a palavra dele, para que o doente seja curado, para que o que está lá endemoniado seja liberto, para que aquele que está indo para o caminho de perdição, que está indo para o penhasco, seja resgatado e mude a sua trajetória. Aí ele fala lá no 12, tu, pois filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Gente, até aqui nesse versículo, é algo assim tremendo. Deus está falando, olha só. Não pense que as obras que você realizou no passado vão te justificar se hoje você virar as costas para Deus. Não pense que a justiça que você cometeu no passado vai servir como garantia de salvação para você, se no presente você desprezar a palavra de Deus. Da mesma forma, ele fala assim, ó. Ele continua, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticar ele morrerá. Deus quer saber como você está hoje, amém? Deus, ele não quer saber do teu passado, ele quer saber como você está hoje. O que Deus quer de você é uma adoração pura e sincera.
O que Deus quer de você é uma consciência de quem você é e de quem é o seu Deus. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não é a santificação que você fez no passado que vai te garantir a salvação hoje. Não é. Você foi santo no passado e você deve ser santo hoje. Amanhã você deve ser santo de novo. Amém? Aí ele fala assim, no 14: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Glória a Deus. Aí pronto, olha o que Deus está falando aqui. Se eu disser para esse ímpio que ele vai viver, se ele acreditar, se ele mudar o trajeto dele, se ele for lá e restituir aqueles a quem ele roubou, se ele for lá e fizer justiça, ele viverá, eu estou garantindo. Da mesma forma que não é a sua justiça do passado que te garante a salvação hoje, o teu pecado, se você se arrepender hoje, ele não pode te condenar, amém? O teu pecado não pode impedir que a graça do Senhor se derrame sobre a sua vida, se você se arrepender desse pecado, se você deixar o pecado para trás, amém? Essa garantia é do próprio Deus. É o próprio Deus quem fala. E aí, continuando, no 16 ele fala assim, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, mais uma vez o povo questionando, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Lá está o homem questionando Deus. Não é justo isso não, esse caminho de Deus aí não está certo não. Como assim? Eu fiz tanta coisa, né? Eu preguei, eu fiz caridades, eu fiz tanta coisa boa. Esse daí roubou, matou, fumou, adulterou, fez tudo de errado. Então agora se ele se arrepender, ele vai e eu fico. Mas é o que Deus está falando, é bem assim. Aí esse povo chega e fala, esse caminho de Deus não está certo não. Mas Deus está falando, quando na verdade é o caminho dele é que está torto. Sabe por que está questionando a Deus? Porque não quer se consertar. Está questionando a Deus porque não sabe perdoar. Está questionando a Deus porque quer condenar o pecado do irmão, quer condenar o irmão pelo seu pecado, quando Deus quer perdoar. E aí, atalaia do Senhor, não é para ser Jonas, é para ser Ezequiel, amém? É para levar a mensagem que o Senhor mandou, glória a Deus. Deus mandou você alertar o homem do pecado, Deus mandou você alertar e chamar o homem para a salvação, para o arrependimento. Você ainda acha que tem que julgar? Eu trabalhei com uma professora que ela era uma bênção, aquela mulher, dedicada, uma boa filha, tudo maravilhoso. Mas ela não aceitava de jeito nenhum essa questão. Eu lembro que uma vez ela estava debatendo comigo, debatendo entre aspas, gente, eu nunca discuti religião, nunca discuti a fé de ninguém. Se tem uma coisa que você não deve discutir é a fé da pessoa. Fé é uma coisa que a gente tem que aprender a respeitar, a fé de cada um, e eu preciso mostrar quem é Jesus. Jesus não precisa de advogado, amém? E eu não preciso ficar debatendo com ninguém, porque não vai ser por muito falar que eu vou ser ouvida. A pessoa tem a fé dela. E muitas vezes, amados,
a única coisa que a pessoa tem, que a coloca de pé, é a fé. Você sabia disso? Às vezes a pessoa não tem mais nada, ela está se agarrando àquela fé, ainda que seja fé no Deus errado, mas é a fé dela. Eu posso mostrar para ela que aquela fé dela vai levá-la a conquistas terrenas, mas não a salvação. Eu posso mostrar para ela, mas não com discussão, com amor. Amém? E respeitando isso. Então, eu lembro que uma vez ela mostrou, tinha uma foto, um jornalzinho, de um homem que estava anunciando um culto. E aí ela veio me mostrar o jornal. Ele parecia um cangaceiro. Ela até falou isso. Isso aqui é um cangaceiro. Ele estava mesmo, sem camisa, aí tinha um... Esqueci o nome lá agora. Ele tinha assim, ó, do lado aqui, a munição, do outro lado a munição, a arma pendurada aqui, a arma pendurada ali. Aí tinha uma foto do lado dele convertido. E ele contava o testemunho dele. Aí ela falava, agora você vai dizer para mim que eu não vou para o céu e isso aqui vai? Assim mesmo que ela falou para mim. Eu lembro disso assim, ela falou isso muito indignada. Isso não está certo, não é possível um negócio desses. Eu nunca roubei, nunca matei. Esse homem matou um monte de gente. Olha esse homem, isso aqui é um cangaceiro. Agora vem assim com essa roupinha aqui, agora é santinho. Mas assim é que o homem pensa. Agora eu pergunto para você, de um cangaceiro que ele realmente foi, tantas maldades ele fez com certeza, né? Levado por um espírito que com certeza era o que habitava nele, era o que comandava a vida dele, e ele vivia daquele jeito. Esse homem teve um coração tão quebrantado ao ponto de ser transformado, ainda que os meus olhos só pudessem ver uma transformação externa. Tem que ter muita fé e muita coragem para assumir uma nova postura mediante uma sociedade onde você vive. O cara, para sair de uma vida dessas e assumir que agora é outra pessoa, que agora não pega mais nas armas, que agora não faz mais isso, que agora é santo, ele tem que ter muita fé no Deus que ele está servindo. Ele tem que ter um coração transformado, porque senão ele não vai fazer não. Até porque a gente sabe que não é fácil sair dessa vida. É quase impossível. Aí ela questionou esse homem, que mudou a vida dele por completo. Mas ela, uma pessoa decente, que trabalhava dupla jornada, num colégio de manhã, outro de tarde, a pessoa que lidava com criancinha, cheia de amor no coração, tinha um ódio tão grande que era incapaz de perdoar os erros que ele cometeu um dia. Será que o coração dela era melhor do que o dele? Eis a questão. Deus não vê como o homem vê. Amém? Deus vê o coração. E existem muitas pessoas, amados, que acham que não precisam de Deus, não precisam de mudança, porque elas já são boas demais. E essas pessoas acham que quem não segue a cartilha, quem está fora da margem da sociedade, não merece perdão. Mas o sacrifício de Jesus naquela cruz foi por todos nós, e ele veio para os feridos, ele veio para os doentes. São esses aí que ele quer salvar. E sou eu que vou dizer que não, ao invés de ser atalaia de Deus, eu vou ser pedra de tropeço? Eu virei como juiz sobre essas pessoas quando Deus vem como Salvador? Quem disse que ela tinha o direito de condenar aquele homem? Quem deu a ela esse direito? É por isso que a gente não discute a fé de ninguém. Certamente ela sairia ofendida se eu fosse ministrar na vida dela tudo aquilo que a palavra diz. Porque o que Deus está falando aqui? Ó? Não importa que você tenha feito juízo, justiça ontem, se hoje você me nega, você fica e ele vai. Ela não entenderia isso, entenderia? Mas você tem que falar. Você tem que falar, Atalaia, você tem que falar. Porque Jesus também quer salvar a vida dela, e aí?
Se ela não receber, o problema é dela, mas você tem que falar. Amada, quebranta teu coração, deixa Deus trabalhar. O perdão quem dá é Deus, não é você. Se Ele está liberando perdão sobre essa vida, você só ora. Se você não consegue entender o agir de Deus hoje, ore pela vida dele e pela sua, para que o seu coração esteja em paz. Amém? Porque senão você vai perder a sua salvação, porque está condenando o seu irmão, enquanto Deus não condena ele, a não ser que ele não se arrependa. Amém? Então, continuando aqui, no 18. Desviando-se o justo da justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá. Por isso mesmo, todavia, vós dizeis, mais uma vez, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Glória a Deus. Não precisa se preocupar julgando o caminho do seu irmão. Deus falou aqui que quem vai julgar é Ele. Amém? Julgar-vos-ei a cada um conforme o seu caminho. Sou eu quem julgo. Eu sou aquele que esquadrinha os corações. Eu conheço. Sou eu, o Criador, o Salvador. A nós não cabe essa parte. Então, amados, quando Deus ele nos separa hoje, como os senhores, como servos dele, né, que vão levar a palavra, anunciar o evangelho a toda criatura. É a toda criatura. E esses versículos aqui, gente, até o versículo 19, deixa bem claro que, sabe aquela frasezinha aí de que uma vez salvo, sempre salvo? Uma vez perdido, sempre perdido? Não existe isso para Deus, não. Não existe isso, não. Porque você já desceu as águas, porque você já se arrependeu, você está salvo, é sua garantia. Não sei onde está escrito isso, não. Também dizem aí no mundo, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não tem isso? Está aí? Deus não fala isso, não. Jesus era carpinteiro, glória a Deus. Ele não fala isso, não. Para Deus tem jeito, para Deus tem salvação. Esse é o foco do Senhor. Tem que ser o nosso foco também, glória a Deus. Ganhar almas para Cristo, ganhar com amor, falar do amor de Deus, falar do perdão de Deus. Isso aqui é Deus estendendo o perdão dele a todos, independentemente de ações que a pessoa tenha cometido. Deus está deixando claro aqui que Ele é amor. Então hoje, a nossa função hoje é irmos e pregar o evangelho a toda criatura, levar, anunciar, abrir a boca para anunciar a palavra de Deus. Você pode falar assim: poxa, pastora, eu não tenho conhecimento da palavra para ficar pregando assim. Como é que eu vou fazer? Às vezes eu até quero falar, mas as pessoas me perguntam, eu tenho dúvida. Amado, em nome de Jesus, tão somente creia. Se Deus te chamou, você vai. Preste atenção numa coisa. Muitas vezes, esse seu familiar que não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, esse seu amigo, esse seu parente, colega do trabalho, ele não quer saber, ele não vai, nunca pegou nem a Bíblia para ler. De repente, a Bíblia que ele está lendo é você. Glória a Deus. Você é a Bíblia que eles estão lendo. E o que eles têm conseguido ler quando eles observam você? Então você não tem que ter a preocupação de como vai falar, quando acontecer. Você tem que se preocupar em ser. Amém? Ser. Eu sou a atalaia do Senhor. Eu sou o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Eu sou aquele que vou levar o evangelho de Deus adiante. Eu sou aquele que vou resplandecer o amor de Deus nessa terra. Não precisa se preocupar com o julgamento, quem vai julgar é Ele. O mundo já condena. E você como igreja, você como atalaia, vai condenar também?
O mundo já condena. Então, amados, quando a gente vê, né, tem esse entendimento aqui, de que o que Deus quer, na verdade, é salvar, é que haja o arrependimento, o meu discurso precisa mudar, o meu posicionamento precisa mudar. Sabe, se eu estou pensando só na minha salvação, ou só na minha casa, ou se eu já desisti de determinada pessoa, eu preciso alertar o homem do perigo do pecado. Eu preciso alertar. E se eu tenho insegurança de falar, e por causa disso eu estou simplesmente me omitindo, eu não vou fugir daquilo que o Senhor já disse. Que se esse ímpio vier a morrer, na sua impiedade ele morrerá, mas o sangue dele vai ser cobrado da minha mão, vai ser cobrado de mim. Eu não posso me isentar daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ou você acha que o Evangelho de Cristo, ele vai ser propagado através do inimigo, através do ímpio? Quem você acha que vai levar a palavra de Deus? Como você acha que essas pessoas serão alcançadas? Você está esperando outra pessoa fazer e Deus está contando com você. Não é o outro, é você. Então preocupe-se em ser. Muitas vezes você vai ser até mal interpretado, você vai ser julgado, mas você tem que se manter sendo quem Deus te chamou para ser. Amém? O arrependimento, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Porque você acha que porque você está aqui toda quinta, toda terça, você está na rede, domingo você está aqui, participa de tudo. Estou salvo, sou perfeito. Não tenho pecado, já pecou, né? Porque não existe homem na terra que faça o bem e que nunca faça o mal. Todos nós cometemos erros, cometemos falhas e precisamos estar alertas quanto a isso, né? É ter essa humildade de se prostrar diante de Deus, de se arrepender, porque às vezes a gente comete pecados que a gente não tem nem consciência. E acha que não fez nada de errado, né? Na rede, terça-feira, a gente falou um pouquinho sobre isso. Às vezes a pessoa cria um sofisma, ou vem criada no meio de um sofisma, de uma mentira que é uma verdade na vida dela, e ela leva aquilo para a vida toda, e ela vai viver assim. Então, ela realmente é uma pessoa que tem um coração em Deus, ela realmente é uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, mas por ela ter crescido com aquilo, ela acredita naquilo, ela não consegue ver aquilo como um pecado. E às vezes aquilo ali é a pedra que está impedindo a caminhada dela, né? Então, às vezes é uma mentira que a pessoa está falando e não tem nem consciência de que está mentindo, mas está mentindo. Uma atitude que ela tem, né? Uma coisinha que já virou ali um pecado de estimação, mas todo mundo faz assim, na minha família sempre foi assim, Deus sabe que é assim mesmo, não é pecado, foi a minha criação. A gente precisa estar de acordo com aquilo que Deus quer para a gente, amém? É a vontade de Deus que tem que prevalecer, não é a minha. Eu preciso passar por essa transformação todos os dias. Sabe, eu costumo dizer assim, na época do Natal todo mundo vem, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. O que é o Natal, gente? Se comemora o que no Natal? O quê? Ah, tá. É o nascimento de Jesus, né? Mas Jesus, ele tem que nascer no meu coração todos os dias. Todos os dias eu tenho que me alegrar porque Jesus veio. Amém? O mundo para uma vez por ano para comemorar isso, mas eu tenho que me alegrar todos os dias. Porque ele veio e ele vive, glória a Deus. Então todo dia é Natal para mim, todo dia é Natal para você. Então todo dia eu tenho que ser grata, todo dia eu tenho que querer alegrar o coração de Deus. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que ser diferente. Eu não posso ter esse sentimento só uma vez por ano. Eu não posso ser amor uma vez por ano e o resto do ano condenação. Ah, mas eu já falei, isso aí não tem jeito não, isso aí não quer nada não. Se quisesse já teria mudado. Deus falou que tem jeito. Deus falou que tem jeito. Você está falando que não tem?
E a gente precisa se apegar àquilo que Deus tem para a gente. E aí vamos continuar aqui, ó, gente. Aí está falando aqui, ó, no 19, convertendo-se o ímpio, né? Já falamos, ele vai ser salvo, todavia, vocês continuam dizendo que o caminho de Deus não é reto, que está errado, ele vai ser salvo todo torto, e Deus está falando, sou eu que vou julgar, julgar-vos-ei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Não existe uma vez salvo, para sempre salvo, não tem, não existe isso. Vamos ver lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Deus confirma isso no Novo Testamento também. Vou ler aqui com vocês. O Senhor não retarda, cadê? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Esse é o desejo de Deus. Era assim no Antigo Testamento, é assim no Novo Testamento também. Deus está confirmando o que Ele quer. Ele não quer que nenhuma vida se perca. É o desejo do coração do Pai. E por você aí tem vida que já foi, ó, já era, já está perdida. Satanás já dominou. Ainda que aos nossos olhos seja assim, amados. E às vezes é assim que a gente vê mesmo. Porque nós somos humanos. Às vezes é difícil para a gente até acreditar que ainda vai ter salvação, mas Deus é fiel, Ele transforma, amém? Eu sou testemunha viva disso. Olha só, o pastor Fabiano, que coisa linda, homem de Deus, amém? Amados, quem conheceu esse homem aí? Vocês conheceram um homem de Deus, abençoado, maravilhoso. Glória a Deus, porque Deus é bom, teve misericórdia de vocês. Deixou o melhor para vocês, aleluia. Mas quem conheceu a velha criatura, não acreditava mais não. Amadas, no meio da minha caminhada com Deus, eu conheci Jesus através da minha sogra, da mãe dele e da minha cunhada. Elas pregavam para mim e eu aceitei Jesus. E ele que já estava lá, ó, coração durinho. Mas ele falava para mim, desde que a gente começou a namorar, que quando ele fosse bem velhinho, ele ia para Jesus. Cara de pau, né, gente? Ele falou, um dia, não sou de religião nenhuma não, porque eu era budista. Se um dia eu tiver que ser de alguma religião, eu vou ser crente. Eu falava, Deus me livre. E ele falava, se um dia eu tiver que ser, eu vou ser crente. Mas quando eu estiver bem velhinho, primeiro eu quero viver tudo que eu quiser, que eu tiver vontade de fazer. Nisso, passaram-se 12 anos, e quem estava orando era eu. Porque aí eu me converti, né? Mas eu cheguei num ponto que eu parei e falei assim para Deus, Senhor, nunca mais eu vou orar por esse homem como meu marido. Nunca mais. A partir de agora eu vou orar por ele somente como o pai dos meus filhos e uma alma que precisa de Jesus. E aí teve uma hora que eu não queria nem mais orar por ele. Ó, cansei, sério, não queria. Aí um pastor, Deus é tremendo, amados. Um pastor me parou, estava descendo a rampa assim na igreja que eu estava, uma igreja grande. Pastor me parou, veio falar comigo, ele me confundiu com a minha irmã, veio, você aqui, tá lá. Eu falei, tá, é minha irmã. Aí ele falou assim, olha, aquele moço que veio aqui no outro dia, ele viu ele lá pegar meus filhos pequenininhos. Falei, eu já assim, Aí ele, aquele moço que veio aqui. Aquele moço precisa de muita oração. Eu, pastor, eu sei. Ele, mas a senhora tem que orar por ele. A senhora não pode desistir, não. Falei, pastor. Eu já querendo entregar, passar a bola, chega. Aí ele falou, a senhora tem que orar por ele. Ele, olha só, ele não perguntou, ele não veio falando, seu marido, ele não sabia da minha história, não sabia nada. Ele estava em cima do altar e era bem distante de onde ele viu. Ele indo buscar as crianças, ele observou, quando ele teve a oportunidade, ele veio falar comigo. Aquele homem nunca nem tinha falado comigo. Então ele falou para mim, a senhora tem que orar por ele, porque ele precisa muito de Jesus, o negócio é sério. Eu falei, amém, eu sei.
E continuei orando, gente, mas assim, desse jeito. Mas, na verdade, gente, eu só estava esperando notícia ruim chegar. Eu estou falando para vocês de coração. Porque sabe aquela pessoa que quanto mais você ora, parece que ela só piora, só piora, só piora? E ainda zombava da minha fé, ainda me chamava de maluca, ainda dizia que eu ia para a igreja dar dinheiro para pastor, ainda azucrinava a minha mente. Falava, Deus, pessoa dessa não tem nem temor. Olha só, Deus está zombando do Senhor. A gente faz assim, ó, que nem esse povo estava fazendo. Olha o que Deus fala. Mas aí o teu povo fica dizendo que os caminhos do Senhor não são retos, quando na verdade são eles que estão no caminho errado. Porque eu estava pensando, eu oro, eu jejuo, eu estou bem, o homem todo errado, com mulher na rua, com amante, aprontando, fazendo tudo, já saiu de casa, e eu tenho que ficar orando por esse homem. Peraí, eu cansei, eu também tenho direito de viver minha vida. 12 anos já, gente, 12 anos. E eu vendo meus filhos crescerem, aquilo já começou a me incomodar. Eu falei para Deus, Senhor, qual é o testemunho que eu vou passar para meus filhos? Uma mulher fraca, derrotada? Eles me veem aqui na tua casa todo dia, orando, clamando, minha família continua destruída. E Deus fala para mim, continua orando. Só ora. Porque na verdade o que a gente faz é só orar. E a gente ainda reclama, mas a gente só ora, a obra toda quem faz é Deus. Nós não temos o poder de transformar ninguém. E Jesus ainda falou, não é por muito falar que serás ouvido, não vai ser a sua fala, não vai ser o seu querer, mas é o mover de Deus. No momento certo, Deus vai lá e transforma. Glória a Deus. Então, quando eu comecei a pedir para Deus tudo diferente, né? Quando finalmente eu cheguei e falei para Deus, eu não queria ninguém, queria ficar sozinha. Depois eu falei, Deus, o Senhor disse que o homem não foi feito para viver só, eu não quero mais ficar sozinha. Prepara para mim, então, um homem que seja teu, um homem de Deus, que profira a mesma fé que eu, que me ame, que me respeite, que caminhe comigo. Deus fez isso no meu marido. Mas não era ele que eu estava pedindo mais não, gente. Eu estou sendo sincera, eu estava pedindo outro já. Eu resolvi pedir outro. Aí ele chegou para mim, isso já tinha se passado uns 5 anos já. Aí ele chegou para mim uma vez e falou assim, quando eu falei, não, olha só, o que eu quero agora é um homem de Deus. Ele, o quê? Você está dizendo então que para ficar com você eu tenho que ir para a igreja? Eu comecei a rir, que eu falei assim, eu não falei que era ele. Eu não estava mais falando dele. A gente desiste das pessoas, mas Deus não desiste de ninguém. Ali eu já tinha desistido dele, essa que é a verdade. Depois de tanto ter orado, tanto ter clamado, depois de apresentar para Deus tantas situações, depois de tantos sonhos, eu desisti. E achava que estava, perfeito, porque eu sou santa. Eu sou de Deus. Deus. Aí, olha o homem querendo se justificar. Sabe o que acontece, Deus? Quando eu casei, eu não pedi, né, a sua direção, eu não te conhecia, não casei na tua presença, acho que esse casamento não era da tua vontade, não. A gente quer justificar as nossas atitudes. Mas assim como eu não era, ele também não era. Mas a família é projeto de Deus, amados. Amém? Minha família já existia, eu já tinha conhecido a Deus, eu já tinha encontrado com Deus, eu já tinha promessa de Deus. Na verdade, eu estava cansada porque a minha carne cansou. A gente fala assim, a gente só ora, quem faz a obra toda é Deus, mas há um peso espiritual. E aí a gente cansa, e é mais fácil você desistir da pessoa do que você continuar buscando, esperando uma transformação. É mais fácil você substituir, é mais fácil você abrir mão. Mas glória a Deus que nós temos um Deus que nos ama e que não desiste nunca da gente. Amém? Hoje eu glorifico a Deus, porque realmente Deus foi lá e fez. Aquele homem que eu pedi a Deus, Deus me deu. No meu próprio marido. Né?
Me dê um homem transformado, um homem convertido. Glória a Deus, aleluia. Esse é o poder de Deus. Então, amados, quando a gente olha assim para uma situação que a gente não vê mais solução, não vê mais saída, você não pode mais nada, mas Deus pode. Amém? Então confia no Senhor, porque Ele tem salvação. Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem transformação. Não desista. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Aquilo para o qual Deus te constituiu. Atalaia nessa terra. Seja atalaia na tua casa. Seja atalaia no teu trabalho. Seja atalaia lá na tua faculdade, no teu curso, no teu emprego, na tua escola. Seja a boca de Deus nessa terra. E se você não tiver oportunidade de falar, de ministrar, seja a Bíblia que eles possam ler. Amém? Que você possa revelar Jesus para o mundo. Que você possa levar esse amor de Deus a toda criatura. Mais amor, mais oração. Mais de Deus, menos condenação. O mundo já condena, o mundo já maltrata. Deus nos constituiu por atalaia nessa terra, para que o amor dele fosse levado a toda criatura, para que o amor dele pudesse alcançar e transformar vidas. Amém? É isso que Deus espera de mim e é isso que Deus espera de você. E o mais interessante aqui, amados, nesse capítulo 33 de Ezequiel, é que Deus ele vem ali, depois de ter usado o profeta Ezequiel, para falar sobre a destruição de uma nação, por causa do seu pecado, ele usa o profeta Ezequiel para convencer o homem do pecado, levar o homem ao arrependimento, a fim de que esse homem fosse alcançado pela salvação. Então Deus muda radicalmente nesse sentido, para que ele entenda o seguinte: o pecado existiu, foi cometido. Hoje, essa nação sofre por conta dos pecados cometidos, mas eu amo cada um deles, e eu quero salvar a todos eles. Por isso, você já levou a palavra de condenação, agora eu quero que você seja um instrumento para levar a salvação. Amém? E aí o resumo dessa palavra aqui, é que no final, quando ele fala aqui, ó, ele fala aqui no versículo 20, que sou eu que vou julgar cada um segundo o seu caminho. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele quer muito trazer a cura, a salvação, a libertação e a transformação, mas a escolha ainda é nossa. Amém? Ele não fala que todos têm que ter um só caminho, ele fala que aí o julgamento virá sobre cada um, segundo o seu caminho, o caminho que você escolheu. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Ele já mostrou o que Ele quer, Deus já deixou claro qual é a vontade dEle, o que Ele tem para nos oferecer, amados. Deus é amor, Deus é lindo, Deus é tremendo, mas a escolha ainda é sua. E o que você vai escolher nessa hora? A bênção, seguir ao Senhor, cumprir a sua palavra. Lá em João 3, é João 3,16, se eu não me engano, não é isso? É, todo mundo conhece, né? O que fala João 3,16? Põe aí, por favor. Os meninos da mídia que nem estão conversando, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. João 3,16. Todo mundo sabe, né? Então vamos lembrar aqui. Olha lá, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. E aí ele fala que é para quem? Todo aquele que nele crê. Amém? Continua deixando na nossa mão a escolha. Então, amado, a salvação é para todo aquele que nele crê. Deus veio e trouxe. Não é para o perfeito, não é para o santinho, não é para o certinho. É para todo aquele que nele crê. Esse é o amor de Deus.
E a nossa parte é só levar essa mensagem e permanecer crendo, porque se eu creio, todo dia eu fujo da aparência do mal. Se eu creio, todo dia eu me arrependo dos meus pecados. Se eu creio, todo dia eu quero me consertar, porque eu quero estar com Deus. Porque eu não quero ficar, porque eu não quero ser condenado por coisas que eu faço hoje, porque eu acho que eu já fiz demais. E o que eu já fiz já está bom. Deus falou que não é assim. E eu creio nele, eu creio no que ele disse. Então eu quero fazer o certo hoje de novo. Eu quero dizer não para o pecado hoje de novo. É essa a mensagem que Deus quer trazer nesse livro aqui. Não importa o que você fez no passado, se foi bom ou se foi ruim. Eu quero que você acerte hoje. Amém? Então, nessa hora, eu queria te convidar a levantar. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, para o nosso Salvador. E repete assim comigo: eu sou a atalaia de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, você, atalaia, eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos elevar aqui agora os nossos pensamentos ao Senhor. Buscar de Deus o perdão pelas nossas falhas, amém? Que você não se prenda a coisas do passado, que você não permita que o inimigo venha te acusar, que ele venha te impedir de caminhar na presença do Senhor, que você não permita que pensamentos religiosos, pensamentos acusadores venham te impedir de tomar posse das bênçãos que Deus já tem preparada para você. Senhor Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, a Ti, meu Deus, nós rendemos graças nessa noite, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor genuíno, Senhor, pelo Teu amor incondicional. Obrigada, Senhor, porque o Senhor primeiro me amou, meu Deus. Mesmo sabendo que um dia, Senhor, eu poderia até fugir, Senhor. Eu poderia, meu Pai, virar as costas para Ti. Mesmo sabendo, meu Deus, que eu era falha, pecadora, pequena, meu Deus. O Senhor me amou primeiro. Por isso, Senhor, nós rendemos graças a Ti nessa noite. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Então derrama sobre a Tua igreja, meu Deus, a Tua graça nessa hora. Meu Deus, venha com Teu poder, Senhor, passando o Teu bálsamo sobre toda ferida, Senhor. Que os Teus filhos nessa hora possam entender, compreender, Senhor, que todo pecado ficou para trás. Mas desperta no coração dos Teus filhos, meu Pai, um arrependimento sincero, para que a transformação, meu Deus, ela seja real. Que os Teus filhos tenham forças, Senhor, para resistirem ao pecado, meu Deus. Forças, meu Deus, para continuarem Te buscando. Forças, meu Deus, para ouvirem a Tua palavra e colocar em prática, meu Deus. Senhor, que nós possamos ser o atalaia desse tempo, Senhor, boca de Deus nessa terra, Pai. Tira de nós, Senhor, toda condenação, Senhor, todo vício do pecado, meu Deus. Que nessa noite, meu Pai, haja arrependimento em cada coração aqui presente. Senhor, que Tu venhas nos revelar, meu Pai, verdadeiramente quem nós somos e aquilo que precisamos mudar, meu Deus. Tira de nós, Senhor, aquelas coisas miúdas que nos acompanham há tanto tempo, meu Deus, e que muitas vezes nem nos damos conta de que precisamos deixar para trás. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mão daquilo que não edifica, daquilo que não Te glorifica, meu Deus. Que a nossa vida seja para o Seu louvor, meu Deus. Que ao olhar para nós o mundo possa encontrar o Teu amor, meu Deus. Possa fazer uma leitura plena de quem o Senhor é. Daquilo que o Senhor tem, Senhor, deixado aqui para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, ministra o Teu propósito. Fala com a Tua igreja, Senhor.
libera o teu perdão, Senhor, e haja transformação. Que nessa noite, Senhor, haja cura, libertação, Senhor, de vidas, restauração de lares, meu Deus. Que haja liberação do perdão, meu Deus. Ensina o teu povo a perdoar, Senhor. Ensina-nos, meu Deus, a amar com o teu amor, porque o nosso amor é seletivo, Deus. E o teu amor é incondicional, meu Pai. Ensina-nos, meu Deus, a olhar com os teus olhos, meu Pai. Que os nossos olhos só conseguem ver as imperfeições, meu Deus. Mas o Senhor não vê como o homem vê, meu Deus. Que da nossa boca, Senhor, venham sair palavras que edificam, Senhor. Palavras que curam, meu Deus. Palavras que salvam, que libertam, meu Deus. Palavras de avivamento, Deus. Nós rejeitamos toda palavra de morte, Senhor, que saia dos nossos lábios. Purifica-nos, Senhor. Purifica os nossos lábios, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Sela, Senhor, trava a nossa língua para toda palavra contrária à tua, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, usa-nos nessa terra. Tenha liberdade, Senhor, para nos usar nesse tempo, meu Pai. Que o Senhor possa achar em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, meu Deus. Que o Senhor possa achar em nós, Senhor, atalaias neste tempo, Senhor. Que ao olhar para nós, Senhor, o Senhor possa confiar que o teu filho, que a tua filha vai seguir, vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. Que o nosso querer, meu Deus, fique de lado neste momento. Nós abrimos mão, Senhor, do nosso eu. Igreja, repete comigo: eu abro mão do meu eu, da minha vontade, dos meus pensamentos. E eu escolho fazer a tua vontade, seguir os teus preceitos e levar a tua palavra a toda criatura, sem acepção. Repete, igreja, você que é atalaia de Deus, você que está disposto a cumprir o chamado, você que não abre mão daquilo que Deus tem para você. Repita com fé. Se declare nessa hora, declare para Deus que você vai fazer o que Ele espera que você faça. A palavra de Deus diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Deus sabe que nós somos assim, mas nessa hora Deus espera que você diga não para o seu eu, e diga sim para Deus, sim para a palavra de Deus, sim para a vontade de Deus, sim para o querer de Deus, e viva o agir de Deus na sua vida. Porque para viver o agir de Deus, você precisa dizer não para o seu eu. Para você ver o milagre acontecer, você tem que abrir mão da sua carne, você tem que renunciar ao pecado. O pecado impede o agir de Deus. Então diga não para o pecado, não tenha medo, porque aquilo que Deus preparou para você é bem melhor e bem maior do que tudo aquilo que você possa imaginar. Deus tem o melhor preparado para você. Então repita nessa hora: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu renuncio à minha vontade e eu aceito a tua vontade na minha vida. Eu cumprirei o teu chamado para mim e levarei a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar,
Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Você vai cantar agora para a pessoa que está próximo de você. Aponta para ele e diz: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca. Agora você vai dar um abraço nela como se fosse o Espírito. Ele não. Abrace a pessoa e cante. Abrace ela e cante. Ele se importa com você. Vamos, igreja. Sai do seu lugar, abraça essa pessoa que está próximo de você em nome de Jesus. Abrace e louve, abrace e louve. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Deus amado, Ele não desistiu de você e Ele não desiste de você. Não desista da sua caminhada. Não desista das pessoas que você ama. Não desista das pessoas. Não desista do ser humano, porque Deus não desiste. E às vezes você está vivendo uma jornada tão complicada que você está desistindo até de você, né? Tem pessoas que já desistiram de si próprias. Mas Deus não desiste de você. Então somente creia. Ele tem o melhor preparado para você. Você tem jeito. Você é valioso para Deus. Você é precioso para o Senhor. Você é importante para Deus. Amém? Foi por você que Ele se entregou naquela cruz. Ele te ama e Ele quer te ver sorrir. Amém? Então somente creia e ame e receba o amor de Deus, receba o perdão de Deus. O processo do perdão é necessário que a gente não somente libere o perdão, mas a gente precisa aprender a receber o perdão de Deus. É um processo. Então se perdoe também, se ame também, se queira bem. Amém?
A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu sempre falo isso. Não tem como você dizer que ama tanto alguém se você não se ama. Não tem como você se doar tanto para alguém se você nem se importa com você. Aí você acaba se ferindo. Esse amor não é bem compreendido. É uma coisa complicada. Porque você está quebrando o princípio. Você precisa se amar primeiro. E quando você quebra princípios, as coisas não fluem como deveriam. E aí você às vezes não entende o que está acontecendo ou por que não está acontecendo. Se ame, meu amado, minha amada, se valorize, se queira bem de verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, significa que quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu aprendo a me amar. Porque se eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas, eu começo a ser grato a Ele. Eu entendo que tudo que eu tenho é dEle, que veio dEle e é para Ele. Eu entendo que aquela pessoa importa sim, que aquela pessoa é importante para Deus. Então eu começo a dar a essa pessoa o valor que ela merece. Eu entendo que o meu corpo é importante. Eu entendo que eu sou morada, templo do Espírito Santo. E aí eu me cuido, eu me preservo. Aí eu busco me achegar mais a Deus, eu busco conhecer mais de Deus, porque eu entendo que eu preciso me amar, para eu poder amar alguém. E aí quando eu começo a me amar, esse amor, ele transborda, ele alcança o meu semelhante, amém? Então, amados, envolvido nesse amor, nessa certeza, eu quero te convidar agora para ofertar na casa do Pai, amém? Que é por amor que eu oferto, amor a Deus, que me amou primeiro, amor a esse Deus que se entregou por mim, que deu a maior de todas as ofertas que o homem já viu e já ouviu falar. A oferta que Ele deu foi tão grande, que me permitiu estar aqui hoje, você também. Amém? E para nós mantermos essas portas abertas, essas luzes acesas, o ar, ventilador funcionando, e mantermos também a nossa esperança de que esse banco que está vazio do teu lado, vai ser o teu familiar que vai ocupar, amém? Vai ser aquela pessoa, porque você tem tanto orado e clamado, ela vai ocupar esse lugar. Você tem fé para isso? Você crê nisso? Atalaia do Senhor, você crê que esse lugar será ocupado pelo teu familiar? Então profetiza, assim como você está tocando aí agora, Bruno. Quando você tocar nessas cadeiras, você profetiza: nesse lugar, quem vai sentar vai ser o João, o Marcelo, a Clara, o Guilherme, a Raíssa, louvado seja Deus. Amados, a minha caminhada dos 12 anos, antes da minha desistência ou pré-desistência, eu vivia assim, tá? A igreja que eu frequentava era cheia, mas eu chegava cedo. Eu normalmente sentava no mesmo lugar, era tipo assim, no meio, né? Mais ou menos ali onde está o diácono César. Digamos que fosse assim. A cadeirinha do lado eu botava a minha bolsa. Quando alguém chegava: tem alguém aqui? Ah, eu tenho. Eu não estava mentindo não, tá, gente? Eu estava profetizando, era um ato profético. Tem. Ah, meu marido foi no banheiro. Daqui a pouco ele volta. Quando enchia demais eu tirava, né? Meu marido é cavaleiro, você deu lugar. A fé é loucura para o mundo. Mas eu fazia isso, gente. Eu fazia assim, eu fiz isso por muitos anos. E Deus honrou a minha fé, o que o homem julgava loucura. Então não se conforme com as coisas que ainda não aconteceram. Não se conforme com o não, quando Deus já disse sim para você. Profetiza. E aí agora, quero te convidar, você que já pegou, as colunas já passaram, né? O envelope.
Aqui, ó, você que está na internet, que nos acompanha também, te convido a abençoar essa obra. Você que tem sido abençoado, você que crê que está semeando numa boa terra, fica à vontade agora, tá? Para também estar ofertando, devolvendo seu dízimo. Dízimo são as primícias do Senhor, é a sua fidelidade. Então devolva também. Seja grato a Deus por tudo aquilo que você recebeu. O que Deus espera é que nós venhamos a devolver 10%. E você tem 90% que Ele vai prosperar 100 vezes mais. É assim que você tem que crer. Mas a questão da multiplicação, ela só acontece depois que você vem e traz e deposita na casa do tesouro. A casa do tesouro é aqui. Tá? Eu vou deixar claro para vocês uma coisa, gente. Dízimo não é negociável. Eu não posso usar o dízimo para ofertar, porque eu peguei o dízimo, converti em cesta básica, porque eu quis abençoar o irmão que ficava ali na calçada. O dízimo é do Senhor. Você pode fazer isso com oferta se você quiser, com dízimo não. Se você quer prosperar de verdade, se você quer viver a prosperidade de Deus, que é o dono do ouro e da prata, então creia. Só obedeça. 10% é do Senhor, 90% é teu. E esses 90%, Deus multiplica 100 vezes mais, se você tiver fé para isso. Porque quando você devolve, você acredita. Agora, se você devolve e fica se apegando, né? Porque tem gente que acha que o dízimo só vai devolver quando sobrar. Não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Ele fala que você tem que trazer a casa do tesouro e então fazei prova de mim. Você só pode fazer prova depois que você trouxer. Deixa eu falar só mais uma coisa aqui, gente. Tem gente, eu não sei porquê, não sei se aprendeu isso em algum lugar e tal, mas tem gente que guarda o dízimo para devolver só na Santa Ceia. Eu não sei aonde, eu não conheço nenhum versículo, nunca ouvi falar, não sei porquê. Não sei se a pessoa não quer se apresentar na Santa Ceia de mão vazia, mas, amado, o dízimo não pode ser retido. Se você recebe hoje, a Santa Ceia foi domingo passado, né? Agora só no primeiro domingo do próximo mês. Se você recebe hoje, vai guardar essa parte, esses 10%, até o outro mês, como você acha que essa multiplicação vai acontecer? Você ainda não veio, não depositou na casa do tesouro, nada vai acontecer. O dinheiro está parado, não é o que está escrito. Está escrito que você vem, você deposita e então fazei prova de mim. Entendeu como que funciona? Não é do seu jeito, é como está escrito. Estou falando isso porque tem pessoas que ficam com a vida financeira presa, nem sabe por quê. É dizimista, é ofertante, é fiel, mas está fazendo errado. Está fazendo errado. Tem que fazer do jeito que Deus determina. Davi achou que ia honrar a Deus preparando os melhores carros para conduzir as coisas do Senhor, fazer do jeito dele. Não era do jeito dele, tinha pessoa certa para conduzir e o que ia ser conduzido. As coisas com Deus têm que ser do jeito dele, amém? Então seja abençoado, que a sua vida seja edificada. Levanta para o céu a sua oferta, o seu dízimo. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus bendito, eis aqui os teus filhos, meu Pai, que creram na tua palavra, meu Deus, que estão trazendo hoje, apresentando o seu dízimo, Senhor, as suas primícias, a sua fidelidade. Receba, meu Deus, a fidelidade do teu filho. Meu Deus, receba a oferta, Senhor, de gratidão, de amor, que cada um oferece nesta noite. Que o Senhor venha multiplicar, meu Deus, a 100 por 1 na vida dos teus filhos. Meu Deus, que em nome de Jesus, aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, aqueles que ainda não conseguiram uma porta de emprego, que tu venhas abrir as portas, meu Deus, que tu venhas abrir as janelas dos céus sobre a vida dos teus filhos, derramando da tua bênção, da tua prosperidade. É o que eu te peço nessa hora e já te agradeço em nome de Jesus, amém, amém? Aplaude o Senhor e vem adorando ao Senhor. Deposite ali, ó, naquele coração enorme. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer.
Você pode levantar a tua mão e adorar ao Senhor. Diga com fé: nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar. Cante pro Senhor, adore Ele, diga: posso crer. Com palmas assim, ó. Vai. Nada temerei. Você pode profetizar isso mais uma vez. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz faz milagre acontecer.